Todo mundo sabe que o mercado de trabalho tá bem complicado nos dias de hoje. Quem tá saindo da escola ou da faculdade não tá conseguindo arrumar emprego. E quem já tem o seu emprego tá segurando com as duas mãos para não perder. E uma coisa que tá ganhando bastante destaque nessa situação é a prestação de serviços. E isso basicamente se resume em oferecer a alguém alguma coisa que tu sabe fazer ou, melhor ainda, ensinar. É bem comum encontrarmos aqui no YouTube vídeos com um tutorial de maquiagem, de penteado, de várias outras coisas. Uma pessoa que soube aproveitar muito bem esse nicho foi a maquiadora profissional Alice Salazar. Ela tem um canal onde ela ensina as pessoas a fazer sua própria maquiagem e, além disso, ela oferece cursos. É claro que ela se destaca bastante porque ela é muito boa profissional, ela é muito talentosa e, além de tudo, ela é muito engraçada. Todo mundo quer assistir os vídeos dela porque parece que fica bem mais divertido aprender qualquer coisa. Então você deve estar se perguntando, tá, mas se tem os vídeos na internet, por que eu vou querer fazer um curso? Será que ela ensina alguma coisa que não tem nos vídeos? É claro que sim, e a vantagem de fazer um curso desses, principalmente nos dias de hoje, é porque é muito melhor você pagar uma vez para aprender a se maquiar sempre que precisar, do que ter que contratar uma maquiadora para fazer esse serviço cada vez que você tiver um evento para ir. Claro que isso serve para várias outras áreas, não somente para a área de beleza, mas é sempre possível ensinar alguma coisa para alguém e também aprender. Falando nisso, hoje eu vou contar para vocês que eu ganho dinheiro ensinando uma coisa que eu basicamente aprendi sozinha. Eu sou professora de inglês e no vídeo de hoje eu vou contar para vocês como eu aprendi o idioma. A minha vida começou a mudar no meu aniversário de 8 anos. Eu ganhei 2 presentes que me marcaram muito. O primeiro foi um violão e o segundo foi o CD dos Backstreet Boys. Eu era tão fã, mas tão fã da banda, que eu sabia praticamente todas as músicas de cor. E uma coisa que eu costumava fazer era comprar aquelas revistas que vêm com a letra e a tradução de cada uma das músicas, uma do ladinho da outra. Então, enquanto eu ouvia o CD, eu lia a letra das músicas para saber o som daquelas palavras que estavam escritas ali e, ao mesmo tempo, eu sabia o que cada uma daquelas frases significava. Claro que com 8 anos de idade a gente não entende o teor de todas as letras, mas a gente sabe o significado de cada frase de forma isolada. Eu só notei que isso começou a dar resultado alguns anos mais tarde, quando eu encontrei um teste de inglês da 3ª série do ensino fundamental. Um dos exercícios que eu tinha que fazer era escrever 2 frases. Claro que na 3ª série a gente aprende coisas como cores, características, então eu deveria escrever alguma coisa do tipo a maçã é vermelha, o prédio é alto. Mas não. O que eu escrevi foi You are my fire, the one desire. Quem conhece os Backstreet Boys sabe que esse é o início da música I Want It That Way, que era a minha música favorita de todas. Então, o que eu fiz? Foi colocar as frases no meu teste de inglês. O tempo foi passando e quando eu cheguei na minha adolescência, os meus gostos tinham mudado um pouco. Eu tinha algumas bandas que eu era extremamente fanática. Eu sabia todas as letras de todos os CDs de cor e salteado. E, como qualquer adolescente, o meu grande sonho era conhecer os meus ídolos. Só que daí eu parei pra pensar, tá, e se um dia eu encontrar eles? Como é que eu vou conversar com eles? Foi aí então que eu comecei a me puxar muito mais no aprendizado de inglês. Não bastava apenas saber os significados das músicas, agora era a hora de aprender a me comunicar. Naquela época eu não tinha nem computador e nem internet em casa. O que eu fazia era imprimir as letras das músicas na escola, trazia elas para casa e usava o bom e velho amigo dicionário. Eu traduzia palavra por palavra e depois eu juntava o contexto daquelas palavras todas e formava cada uma das frases da letra. Foi assim que eu fui adquirindo vocabulário. Os meus amigos faziam aula de inglês em escolas de idioma, mas como eu não tinha condições financeiras para isso, eu tinha que me virar. E funcionou. Com muito esforço, o meu nível de inglês era tão bom quanto os dos meus amigos que faziam aula em escolas de idioma. Então, se for possível comigo, é possível com qualquer um de vocês. Quando eu saí da escola, eu cursei 1 ano de matemática na universidade. Mas a minha intenção naquela época não era ser professora. Então eu logo larguei o curso e fui pro lado da publicidade e propaganda. Eu achava que eu ia mudar o mundo. Eu sempre fui muito criativa e muito inventiva, então eu achava que esse era o curso perfeito para mim.
Só que como eu nunca gostei de seguir regras, eu ia cursando as disciplinas conforme a minha vontade ia mandando. Eu não seguia a regra de ter aquela ordem de fazer as primeiras disciplinas logo no início do curso e ir seguindo. Não, eu fazia o que eu me interessava. E isso, obviamente, ocasionou que chegou uma hora em que as coisas começaram a trancar, porque algumas disciplinas tinham outras como pré-requisito e que, obviamente, eu não tinha cursado. Só que tinha uma disciplina que eu queria muito cursar e não tinha pré-requisitos, que era a disciplina de fotografia. Ela era muito concorrida, então no dia que abrisse a rematrícula, eu tinha que ir correndo tentar uma vaga em uma das turmas. O que aconteceu foi que eu fui viajar bem na época da rematrícula e simplesmente esqueci. Na cidade onde eu estava não tinha internet. 3 dias depois, eu fui ver que não tinha mais nenhuma vaga. Ao invés de me desesperar e desistir do curso, eu comecei a navegar pelo site da universidade. Foi aí que eu me deparei com os cursos de idioma e eu pensei, bom, agora eu posso bancar. De repente eu faço um curso de inglês e aprendo aquilo que está faltando. Olhei no relógio, eram 11h30 da noite. Eu tinha 30 minutos para fazer a prova para saber em qual das turmas eu ia me encaixar. 90 questões. Fiz de qualquer jeito. Naquela mesma semana, eu recebi um convite para ir até a universidade conversar com um dos professores para fazer uma entrevista. O resultado foi o seguinte: o professor olhou para mim e disse, Dani, eu não tenho turma para te colocar. O teu inglês é muito bom. Claro que teu método de aprendizado é um pouquinho diferente, que é por calcificação. Tu sabe que uma coisa tá certa, mas não sabe explicar por quê. Então, claro, seria muito legal estudar um pouquinho de gramática. O que eu te sugiro é entrar no último semestre do avançado, cursar aquele semestre, pegar o teu diploma e ser feliz. Claro que eu tinha muitas coisas que eu tinha que aprender de gramática, então eu aproveitei que o livro era destinado para 3 semestres e fiz os 3 últimos semestres do avançado. O inglês foi a primeira coisa em que eu me formei, depois de ter começado 3 cursos diferentes da faculdade e não ter terminado nenhum. Então isso foi uma coisa bem significativa na minha vida e que eu nunca imaginei que eu ia usar dali adiante. Como eu estava cursando publicidade e propaganda, eu também trabalhava na área. E volta e meia eu me pegava pensando, será que é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida? Será que eu quero ficar atrás de um computador 8 horas do meu dia, sentada? Foi aí que me veio a ideia de mandar o meu currículo para escolas de idioma e eu comecei a dar aulas de inglês. É claro que todo trabalho tem o seu estresse, seja trabalhando atrás de um computador ou dando aula. Mas, quando se é dono do próprio negócio, as coisas começam a mudar. E é isso que eu vou contar pra vocês no próximo vídeo. Fiquem ligados. Um beijo e até lá!